Análise do poema Queixa das Almas Jovens Censuradas, de Natália Correia. O poema foi publicado originalmente na obra Dimensão Encontrada, em 1957. Escrito durante o período da ditadura salazarista em Portugal, o poema reflete a opressão e a censura impostas pelo regime, particularmente sobre a juventude. A censura era uma ferramenta central do governo do Estado Novo, liderado por Salazar, e era utilizada para suprimir a liberdade de expressão e controlar a educação, a arte e a cultura. Natália Correia esteve inicialmente ligada ao surrealismo, mas a sua obra não se confina a uma única corrente. Natália Correia foi uma figura polêmica e multifacetada, poetisa, romancista e ativista política. Defendeu os direitos das mulheres e a liberdade de expressão, sendo que a sua obra frequentemente desafiava as normas estabelecidas. O poema compõe-se de 12 estrofes de 4 versos cada, quadras, com um esquema de rimas cruzadas, ABAB. Anáfora, a repetição de dão-nos, no início de múltiplos versos enfatiza a imposição forcada de valores e objetos pela sociedade opressora. Antítese, contrastes como lírio e canivete, vida versus morte, e não é a vida. Nem é a morte, sublinham a dualidade e a tensão existencial vivida pelos jovens. Metáforas, o poema é ricamente metafórico, utilizando imagens como manequim, desumanização, crânios ermos, vazio intelectual, e animal que espeta os cornos no destino, rebeldia reprimida. O poema denuncia um sistema educativo e social que busca moldar os jovens conforme valores antiquados e repressivos. Penteiam-nos os crânios ermos, com as cabeleiras dos avós, simboliza a imposição de ideias ultrapassadas, impedindo o desenvolvimento de identidades próprias. 15. Dão-nos um bolo que é a história, da nossa história sem enredo, critica a narrativa histórica distorcida e sem significado oferecida aos jovens. A repetição de dão-nos reforça a passividade dos jovens, que recebem elementos superficiais, como um barco e um chapéu, mas são privados de ferramentas para a autodeterminação, mas não nos dão o animal, que espeta os cornos no destino, representa a falta de liberdade para desafiar o destino e criar um futuro autêntico. A imagem do manequim reflete a redução dos jovens a entidades vazias, sem alma ou vontade própria. O poema explora a existência liminar dos jovens, que não estão plenamente vivos nem mortos. O lírio, símbolo de vida, e o canivete, símbolo de violência e morte, introduzem esta dualidade desde a primeira estrofe. O verso final, por isso a nossa dimensão, não é a vida. Nem é a morte, sugere um estado de suspensão existencial onde os jovens não podem viver plenamente nem morrer simbolicamente, aprisionados pela censura. Elementos religiosos e performativos são criticados como ferramentas de alienação, dão-nos a capa do Evangelho, e um pacote de tabaco, ironiza a combinação de moralidade religiosa e vícios superficiais. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro, sugere que as promessas espirituais e sociais são meras encenações, sem substância real. Apesar de escrito no contexto específico do Portugal salazarista, o poema mantém relevância universal. Sistemas educativos modernos. A crítica à educação que privilegia a conformidade sobre a criatividade ressoa em discussões contemporâneas sobre pedagogia. Liberdade individual versus controle social. Temas como a censura, a perda de identidade e a rebeldia reprimida são aplicáveis a contextos sociopolíticos atuais, incluindo sociedades democráticas onde formas subtis de controle persistem. Movimentos juvenis. A obra foi adotada como hino por gerações de jovens que se sentem oprimidos, ilustrando o poder da poesia como forma de resistência atemporal. A versão musicada por José Mário Branco, 1971, amplificou o impacto do poema. Divulgação. A canção foi transmitida nas rádios portuguesas, tornando-se um símbolo de resistência durante o período pré-revolução dos escravos. Interpretação. Branco manteve a integridade do texto original, usando a música para acentuarem o tom de lamento e revolta. Legado. A canção continua a ser reinterpretada por artistas contemporâneos, como Luca Argel, demonstrando a sua relevância para a resistência.